Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14, edição já de número 98, a gente se aproximando do número 100, que é um feito, né? São mais de 2 anos no ar, trazendo sempre a boa informação, basicamente notícias sobre saúde, são temas interessantes, o pessoal da área médica que vem aqui para falar de temas importantes. E essa semana, mais uma vez, é claro, e até no mês de agosto é um mês especial, a gente vê vários meses dedicados a campanhas diferentes, a gente tem as mais populares, Outubro Rosa, Novembro Azul, mas a gente tem outras campanhas que acontecem também. E para falar um pouquinho a respeito do Agosto Dourado, a gente traz aqui a Jéssica Giacomini, que é fonoaudióloga do Banco de Leite Humano Municipal, também especialista em saúde da criança e sócia da empresa MameCare. Seja bem-vinda, Jéssica, aqui é o programa Alto Astral no 14. Boa tarde, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui respondendo isso sobre esse mês tão importante, né? Tá certo. Então fala um pouquinho do Agosto Dourado, que combina, inclusive, com seus cabelos. Obrigada. Então, o Agosto Dourado tem esse nome pela importância do aleitamento materno, né? Então, o leite humano, para nós que trabalhamos com crianças, ele é considerado tão importante quanto ouro. Por isso, essa cor emblemática, o dourado. Então, nós nomeamos Agosto Dourado para a gente fazer várias oficinas, várias ações para a gente promover o aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses e complementar até os 2 anos, pelo menos, né? Que é o que o Ministério recomenda. Desculpe até, assim, de repente, minha falta de informação, mas é o primeiro ano do Agosto Dourado, ele já se repete há alguns anos? Como eu citei que o Outubro Rosa já tem vários anos, e também o Novembro Azul, que é mais recente um pouquinho. Não, ele já vem há vários anos, sim. Mas aqui em Anápolis a gente está intensificando mais esse ano as ações nesse Agosto Dourado. Então, o nosso objetivo é fazer com que a gente aumente a amamentação aqui em Anápolis, em consequência, no estado de Goiás também, né? Então, o aleitamento materno, ele salva vidas. Então, diminui a morbimortalidade infantil. Então, crianças morrem menos quando elas são aleitadas, elas mamam nas suas mães, né? Então, a gente diminui problemas intestinais, diminui riscos de icterícia até mesmo. Então, tem várias coisas que a gente consegue prevenir só com o aleitamento materno. A gente está falando de campanhas, essa intensificação é importante, né? E eu acredito que aumente bastante o fluxo nesse mês específico. É claro que é uma campanha para o ano todo e a vida toda sempre, mas aumenta de fato esse fluxo, o interesse em relação ao tema? Então, o agosto normalmente vem logo depois das férias, né? Então, quando a gente trabalha dentro de alguns serviços, a tendência é diminuir no mês de junho e aumentar quando volta às férias. Então, aquela sim, retomada, né? Aquela retomada, né? Então, sim, acaba aumentando um pouco também. E, claro, que as ações ajudam muito, porque levar informação de qualidade para a população sempre ajuda a aumentar também a prevenção e a proteção da saúde. Bom, a Jéssica, para quem está chegando agora, é fonoaudióloga também. E antes até de falar da importância da fonoaudiologia em relação à amamentação, vamos falar um pouquinho da sua carreira, o que te levou para se tornar uma fonoaudióloga, Jéssica. Bom, pra ser bem sincero, eu queria trabalhar com pessoas, mas eu tenho muito medo de sangue e agulha. Então, eu acabei escolhendo a fonoaudiologia. Então, é uma área que a gente consegue trabalhar desde os bebês recém-nascidos lá na UTI até os idosos. Então, é uma área muito abrangente. E a gente trabalha basicamente com qualidade de vida, né? Então, melhoria de qualidade de vida. Então, o idoso que está com dificuldade de deglutir, que está com dificuldade de se alimentar, e a gente vai lá e promove essa melhoria na qualidade de deglutição dele, e às vezes até ele consegue voltar a comer os alimentos que ele não comia mais. Então, nas crianças, são crianças que às vezes estão com alguma dificuldade de fala, ou mesmo crianças que têm algum tipo de deficiência ou surdez, e a gente melhora
melhora a qualidade de vida dessa criança, que vai se perpetuar na vida adulta também. E os recém-nascidos, que a gente trabalha também com a deglutição. Não é que eu vou fazer as crianças falarem, os neném. Não tem como. Tem Papai Noel e fala, não, já fala, né? Nasceu, agora já tá falando. Não, mas a gente vai trabalhar com essa parte tanto da amamentação, da deglutição, dos engasgos, que a gente também pode evitar, quanto da parte auditiva também, que é muito importante. Então, a gente faz o teste da orelhinha e também tem agora, mais recente, o teste da linguinha também e as avaliações da própria mamada mesmo e sucção desse bebê. Então, aquele bebê que nasceu, por exemplo, numa UTI e precisou ficar numa UTI, precisou usar sonda, a gente faz a transição desse bebê da sonda para alimentação por via oral, que a gente fala, né, por VO, que a gente vai passar esse bebê para comer por boca novamente. Ele aprender todo aquele processo. Aprender todo o processo. Então, no bebezinho a gente ensina e nos adultos a gente reabilita, né? A gente ajuda a voltar. Bom, a Jéssica, fonoaudióloga, como a gente acabou de falar, eu tenho a percepção agora que ela vai ficar prestando atenção na maneira que eu falo aqui, que eu me conformo. Mas tem muito de reparar aquele feeling, né, da pessoa que é da área específica, da sua, de perceber como que a pessoa fala, como que ela controla a respiração. Tem muito disso de, fora da consulta, você perceber se aquela pessoa tem algum problema. Acontece muito isso, às vezes até você, sem perceber, está analisando ali a forma como a pessoa fala, como ela respira. Existe isso? A gente tenta não ficar prestando atenção, não ficar trabalhando fora do horário de serviço, né? Porque é uma extensão, né? Mas sim, às vezes acontece. A respiração é muito importante. E é importante a gente falar que a respiração é muito importante para os bebezinhos que estão mamando também, né? Então a respiração ela vai ser importante ao longo da nossa vida inteira. Então a gente acaba tendo um olharzinho clínico, sim, quanto à respiração das pessoas. Tá certo. Vamos manter a respiração aqui firme, diafragma, né? Em ordem. Você fala aí em relação à questão dos bebês. O processo de amamentação, ele melhora todo esse processo, é claro, vai começar a aprender a ingerir o primeiro alimento, que é o leite materno, é claro, não é nada sólido, mas esse próprio processo de respiração, que a criança tem que sugar, tem que respirar, ajuda muito esse processo todo para o bebê, e os bebês que não podem, por algum motivo, passar por esse processo de amamentação, e os motivos podem ser vários, ou que sejam pouco amamentados, podem ter essa respiração, esse processo todo prejudicado também? Então, a gente trabalha na empresa e também no banco de leite com a consultoria em amamentação, basicamente, que hoje em dia a Baby Care faz essa consultoria? A gente faz a consultoria home care. A gente vai em casa e atende em casa as mães ou então até mesmo no hospital, quando as mães acabaram de ter o bebê. Então, a gente às vezes vai no hospital ou em casa para fazer esse atendimento. Tá. Então a gente fala disso depois, então. Sim. E assim, a avaliação fonoaudiológica na amamentação, ela vai ter justamente esse olhar. A gente olha não só a mãe, a gente olha a mãe e o bebê. A gente olha para dentro da boca do bebê e vê o que está acontecendo. Então, o bebê, para ele conseguir mamar de forma efetiva, né, ele conseguir realmente tirar esse leite da mãe, ele vai precisar sugar, engolir e respirar. Se o bebê não consegue coordenar isso, ele engasga. Ou, às vezes, ele fica aquele bebê que fica no peito e solta, e fica no peito e solta, e não consegue ficar realmente mamando por um tempo mais prolongado. Porque ele não está conseguindo sugar, deglutir e respirar. Então, é muito importante que ele faça todo esse processo e mantenha um ritmo. Porque se ele não mantém um ritmo, ele não consegue mandar estímulo para o corpo da mãe, para o corpo da mãe mandar os hormônios para a corrente sanguínea e fazer descer o leite. Tá? Então, tanto a coordenação quanto o ritmo, eles são muito importantes. Então, para o bebê mamar no peito, é muito mais do que ele sugar. Porque sugar, o bebê vem com esse reflexo de fábrica, né? Já qualquer coisa que você colocar na boca do bebê, ele vai sugar. Mas a gente precisa saber como que ele está sugando. E esse como ele está sugando que é muito importante. Seria uma qualidade do sugar, se é que eu posso falar assim? Da sucção. Então, vai ser a qualidade da sucção desse bebê. Então, tem força, tem ritmo, ele coordena essa respiração e deglutição, que eu já disse, ele consegue fazer um bom vedamento labial, quer dizer, ele prende no peito, não solta, ele faz covinha na hora que tá mamando, então ele não tá fazendo um bom vedamento. Então tem várias coisas que a gente vai avaliar
não só o posicionamento e a pega correta desse bebê. Não é só a boca de peixinho. A boca de peixinho, ela tem um motivo dela ser daquele jeito. Então, a gente precisa avaliar se aquela boca de peixinho tá correta. Porque dá pra fazer uma boca de peixinho que mostra igual no Ministério da Saúde, só no mamilo da mãe. E aí vai estar machucando. Então, nós da fonoaudiologia, a gente tem esse olhar um pouquinho além. Porque a gente olha não só a mãe, o posicionamento e a pega. A gente olha pra dentro da boca desse bebê e avalia essa questão da sucção, da deglutição e da respiração, que é muito importante. E a forma como esse bebê suga vai sim determinar a respiração dele pelo resto da vida. Por exemplo, um bebê que vai para mamadeira, né? A mamadeira ela vai desencadear um efeito em cadeia que a gente só vai ter uma percepção mais pra frente e às vezes a gente nem faz o link com a amamentação. Então a gente vai chegar lá no bebê, numa criança de 5 anos que tá respirando pela boca, que tá com os dentes com uma mordida alterada, né? Então, uma oclusão alterada. E aí a gente não lembra que esse bebê usou chupeta, usou mamadeira, usou algum bico artificial, né? Enquanto ele estava mamando. Por quê? Porque a chupeta e a mamadeira, eles jogam a linguinha do bebê para trás e atrapalha na amamentação, que é o oposto do que ele precisa fazer para sugar no peito. Para sugar no peito, ele precisa trazer a linguinha dele para frente. Então, ele joga a linguinha para trás, altera toda a dinâmica. O processo é facilitado, né? Muito facilitado. Eu já vi mais, inclusive, que cortam o bico ali para facilitar, vão sair mais leite. Mais ainda. E aí pode gerar o engasgo, né? Porque o fluxo fica tão grande que a criança não consegue se controlar. E aí, além dos engasgos, esse engasgo, quando esse leitinho volta, esse leite pode voltar, inclusive, para dentro do ouvido. Porque nós temos uma comunicação entre o nariz, a boca e o ouvido. A gente pensa que não, por dentro. É por dentro, a gente não vê. Por isso que a criança tem tanta dor de ouvido. Porque na criança essa comunicação é mais horizontalizada. E no adulto é mais verticalizado por causa do crescimento craniano. Então, criança tem mais dor de ouvido do que adulto por causa disso. Então, esse leite que volta, ele pode ir para dentro do ouvido. E se for, por exemplo, um leite de fórmula, um leite que não é o leite materno, ele pode causar muito mais problemas até mesmo de perdas auditivas temporárias. Por conta da química envolvida ali. Por causa do líquido que está parado dentro do ouvido. São perdas auditivas temporárias e transitórias, que a gente chama de condutiva. E aquilo pode virar uma sequela pro resto da vida do bebê? Sim, se não for tratado, ele pode sim ter sequelas, mas normalmente os sintomas vão ser mais a dor de ouvido que a criança tem, às vezes E ela não vai aguentar aquilo ali, a mãe em algum momento vai ter que levar. Vai perceber e vai ter que procurar um pediatra ou um otorrino para tratar essa infecção de ouvido, né? Então, mas infecções de ouvido recorrentes, então sempre tá tendo essas infecções de ouvido, pode causar sequelas um pouquinho maiores mais pra frente, como perfuração do tímpano, por exemplo. Em relação a esse processo de sucção, é importante também acompanhar o processo de respiração da mãe ali, precisa ser coordenado com a criança, não necessariamente. Eu ouvi um dia desse falando que a melhor maneira de amamentar não seria aquela ideia que a gente tem da criança deitada, seria mais em pezinho um pouco. Procede? Então, são duas perguntas que você fez. Então, assim, a criança, existe até um método, não sei se você já ouviu falar, o método canguru, que é muito utilizado em UTIs. Certo. Então, a criança, quando ela está em contato pele a pele com a mãe, ela regula batimento cardíaco, respiração e a temperatura. Entra numa sintonia, então. Sim, entra numa sintonia, sim. Eu já vi relatos quando eu estava na residência, né, que eu fiz residência em saúde da criança, quando eu estava na residência, eu vi relatos de bebês de UTI que eles ficavam melhor no colo da mãe do que dentro da cabine da UTI, dentro da incubadora. Então, por quê? Porque regula tudo. Regula a saturação, que é a respiração do bebezinho, regula a circulação sanguínea dele, o batimento cardíaco e regula a temperatura. Por isso que a gente fala para as mães que o melhor é tentar amamentar com o mínimo de roupa possível no bebê. Porque a gente vai promover... Quase pele a pele. A gente vai promover esse contato pele a pele. Que ele ajuda não só a regular a respiração, mas também os hormônios, tanto da mãe quanto do bebê. O processo imunológico do bebê também, ter contato com o suor, com isso tudo é importante. O processo imunológico é mais em contato com o leite da mãe mesmo, porque toda a carga imunológica da mãe da vida inteira é passada pelo leite. Então, se, por exemplo, a gente tá numa família onde tá todo mundo gripando, normalmente o bebê que tá amamentando no seio é o que pega a gripe mais leve ou nem pega a gripe. Nem pega, né? Porque a mãe já pegou o vírus, já fez os anticorpos e passou para ele.
essa questão imunológica do leite é muito importante. E assim, nenhum leite de fórmula vai trazer esses benefícios para um bebê, porque vem do supermercado, não vem com fatores imunológicos, né? Então, ele é muito importante. Os bebês de UTI, é aconselhável que a mãe fique na UTI e passe o leite dela para os bebês da UTI, para ela tá no ambiente hospitalar, ela tá pegando todos aqueles vírus e passa os anticorpos pro bebê pelo leite dela. Então, é um fator a mais de proteção para aquele bebê que tá num ambiente de risco. Então, se é tão importante pro RN, pro bebezinho prematuro que é tão frágil, imagina tanto que não vai ser bom também para os bebês que também são saudáveis, né? A gente vai promover uma vida muito melhor. O leite materno também previne obesidade e diabetes tipo 2. Então, bebês que são amamentados no seio materno, de preferência exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos, eles também têm uma série de diminuição de outras doenças. Ou seja, benefícios que vão se estender pelo resto da vida, né? Então, um bebê que é aleitado. E por que a gente fala sempre de 6 meses exclusivo e 2 anos complementar? Se você for pegar a caderneta de vacina de uma criança, as primeiras doses da vacina são todas até os 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, se ele está só em aleitamento materno exclusivo, ele está recebendo, além das vacinas todo mês, porque é basicamente quase que 1 ou 2 por mês que os bebês tomam, além das vacinas todo mês, 8 vezes no dia ele recebe uma vacininha, que é o leite da mãe, né? Então, todas as doenças que a mãe já foi exposta, todos os ambientes que ela já foi exposta, ela vai passando esses anticorpos pro bebê. Então, ajuda a evitar doenças e até mesmo as otites. Porque se esse leitinho volta e vai pro ouvido e é leite materno, normalmente não causa infecção, porque o corpo do bebê tá todo preparado para conseguir absorver esse leite com maior facilidade, né? Então, o leite de fórmula, isso não vai acontecer. E até os 2 anos é porque você pega também a carteira de vacina, você vai ver que as principais vacinas terminam com 2 anos, as doses delas. Então, por isso, não é à toa que o Ministério preconiza isso, que seja exclusivo até os 6 meses, porque as primeiras doses das principais vacinas terminam aos 6 meses, e complementar até os 2 anos, porque normalmente é quando a criança está com a cartelinha de vacina preenchida. Ela vai ter algumas outras vacinas na primeira infância e na adolescência, mas são basicamente reforço das primeiras doses. Até em relação à vacina, quando esse programa for pro ar, ainda vai estar em ação a campanha de vacinação. Ela começou no dia 6, é o dia de gravação desse programa, e vai se estender até 31 de agosto, em relação ao pólio e também ao sarampo. E a gente tem esse dever de alertar o tempo todo, não ir em história de fake news, que vacina causa isso, causa aquilo. Vacina cura e salva vidas. Acho que é importante o tempo todo a gente frisar. Eu trabalho isso também com crianças com autismo. Tem muito aquela preocupação de que vacinas podem causar autismo. Não cria-se mil e umas histórias. Né? Isso não é verdade. Não existem estudos realmente que comprovam isso, estudos sérios, randomizados, que comprovam que vacinas causam algum outro tipo de malefício ou alguma síndrome mais pra frente. Isso não é verdade. A gente tem que vacinar nossas crianças, sim, porque se você não vacina, eu não vacino, outra pessoa não vacina, como que a gente vai conseguir proteger a população, né? Sem dúvida, ficou o recado da Jéssica aí para você que está acompanhando o programa. E ficou pendente só a questão que eu levantei em relação à posição do amamentar. Se mais em pezinho seria melhor. Eu falo que eu vou fazer uma campanha para ensinar as crianças, quando estão brincando de boneca, a colocar a boneca sentadinha para amamentar. Porque a gente só acha que a melhor posição é a tradicional, porque quando você pega uma boneca, o que você fazia quando você era criança? Você pegava e colocava ela deitada. Não, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Tinha uma boneca chamada Mãezinha, da Estrela. Ela acalentava o bebê. Era só aquilo ali. Tinha uma madeira, só tinha aquela posição. Não tinha uma posição para ela segurar o bebê inteiro. Exato. Então, assim, é uma questão que já está no nosso imaginário popular, assim, de como pegar a criança e colocar no peito. Né? Como acalentar. Então, você deita a criança. E tanto não é a posição mais fácil, é só no nosso imaginário que existem muitas mães que têm dificuldade de colocar o bebê para amamentar mesmo na posição tradicional. Porque vai colocar e fica braço para um lado, braço para o outro, a boca fica perdida, não sabe o que faz, como que coloca o bebê para amamentar. Então é só uma questão que está presa mesmo no nosso imaginário popular mesmo. Eu, particularmente, sou apaixonada na posição que a gente chama de cavaleiro, que é quando a criança está sentadinha. Por quê?
por questões fonoaudiológicas mesmo. Lembra que eu falei que a linguinha do bebê tem que vir pra frente para ele conseguir tirar o leite do peito? O que tira o leite do peito da mãe é a língua e o queixinho do bebê. Então, quando ele tá sentadinho de frente e a mãe segura ele aqui, você consegue trazer essa linguinha para frente de forma mecânica mesmo, automática. Então, a própria gravidade e a posição do bebê favorece que essa língua venha para frente e o queixo fique mais encostado no peito da mãe. E não tem briga com mão também, porque as mãozinhas já vão ficar de ladinho. E assim, a gente pode pôr o bebezinho com a perninha aberta ou o bebezinho com as perninhas dobradas. Porque o bebê pensa, dentro do útero da mãe, ele tava todo encolhidinho. Né? Ele recém saiu desse processo. Ele acabou de sair disso, ele gosta de ficar encolhidinho, não tem problema. Então, não tem problema ele ficar sentadinho, de perninha cruzada. Às vezes até com a perninha viradinha assim pra cima. Eu acho super bonitinho. O processo de acoplamento fica até mais fácil, vamos falar assim, né? O que as mães ficam um pouco inseguras com a cabecinha, mas a gente consegue alguns apoios, até mesmo com a almofada de amamentação, o próprio braço da mãe apoiando a cabeça da criança, a gente consegue um bom apoio. E eu acredito, assim, hoje, com a nossa experiência em atendimentos, eu acredito que o medo maior é só porque quando a gente pega uma boneca, a gente coloca ela deitada. Mas, realmente, vai ajudar no refluxo, vai ajudar depois para colocar ele para rotar, então esse leitinho volta melhor. Esse arzinho volta melhor, né? Porque a criança já tá mais em pé, diminui o risco de engasgos, diminui o risco de otites, diminui vários riscos e ainda ajuda a trazer essa linguinha mais pra frente e deixar o bebê mais acordado, que é uma dificuldade muito grande das mães nesse comecinho. Não, eles gostam de acordar só de madrugada. Então você deixa ele na cavaleiro de dia e deixa ele deitado de noite. Mesmo que eu acho que cria até dois processos diferentes, né? A hora do amamentar, tô aqui mais disperso, né? E a hora de deitar. Né? Isso. E uma coisa que é importante também falar para essas mães que tiveram um bebezinho agora, colo não faz mal. Tá? Então, como eu falei aquela hora do processo do contato pele a pele, quanto mais o bebê ficar no colo da mãe, em contato pele a pele, mais lembra que eu falei que estimula os hormônios? Então, se o bebê fica no colo da mãe durante o dia, bastante tempo, depois, à noite, ele vai ficar mais quietinho e ele consegue fazer essa diferenciação entre dia e noite. Então, se você mantém o seu bebê mais no seu colo durante o dia e durante a noite você deixa ele mais empacotadinho, mais deitadinho, mais quietinho, ele vai conseguir diferenciar mais rápido essa questão do dia e da noite, você vai conseguir dormir melhor. Aí tá a dica da Jéssica. Bom, em relação à fonoaudiologia, de que forma ela pode auxiliar nesse processo todo? A gente falou várias técnicas, vários processos, várias situações, mas de que forma mais específica ela pode auxiliar nesse processo, Jéssica? Então, nós fazemos na fonoaudiologia, na neonatologia, né? Nós fazemos o teste da orelhinha, né, que ele já é preconizado e várias pessoas já fazem. Tenho também o teste da linguinha, que eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona, e essa questão de fazer a avaliação da sucção. É mais do que uma consultoria apenas, é uma avaliação da sucção e deglutição desse bebê e do posicionamento dessa mãe para a gente ver como que tá essa mamada, né? A mamada como um todo. Então, o que é o teste da orelhinha? O teste da orelhinha, a gente vai ver como que tá a audição desse bebê. Você sabia que é mais comum crianças nascerem, mesmo que não tenha nenhum indicador de risco que a gente chama, mesmo que não tenha familiares que tenha surdez, mesmo que não tenha ninguém na família que tenha isso, nem que tenha ficado na UTI, nem nada, nenhum indicador de risco. É mais comum uma criança nascer com surdez do que uma criança ter fenilcetonúria, que é um dos testes que faz um teste do pezinho, por exemplo. Então, o teste da orelhinha ele é muito importante, porque a gente só vai perceber se a criança teve algum problema de surdez quando começa a fala, que vai ser lá com 1, 2 anos. E a gente olha o tempo que a gente perdeu de desenvolvimento dessa criança, né? Porque o desenvolvimento da criança, ele tá muito atrelado a essa questão sensorial e auditiva também. É o mundo todo de descobertas, né? O mundo todo de descobertas. E o ideal que é usar todos os sentidos na sua plenitude. Isso, e o cérebro amadurece muito. Pensa uma criança, a diferença entre uma criança de 2 anos e uma criança de 1 mês. Então, olha a diferença motora de desenvolvimento global dessa criança. Então, perder esses 2 anos é muita coisa. É muito, muito ruim para a criança. Então, tem o teste da orelhinha, que a Mamicare também faz. Nós fazemos ele na maternidade também e também fazemos ele
em casa. A gente também Tem o home consegue care fazer também. em casa também, tá? E o teste da linguinha. O que é o teste da linguinha? A famosa língua presa. A língua presa, ela não vai atrapalhar só a falar quando a criança estiver maior. É aquela... Língua dos espanhóis, né? Los hermanos, eles falam somente com a língua presa. O tempo todo. O nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fala. Então, ela não atrapalha só na fala, né? Ela vai atrapalhar na amamentação. Então, o bebê que tem a língua presa, normalmente a mãe tem muita fissura no seio, que são aqueles machucados no mamilo. Por quê? Porque a linguinha tá indo toda hora para trás. E aí ele não consegue fazer a sucção correta. Então, ela tá presa mesmo. Eu falo com as mães que é como se você estivesse tentando correr com alguém te puxando com um elástico pela cintura. Você não vai conseguir correr. Então, o bebê que tá tentando mamar com uma língua presa, a língua tá sendo puxada para trás o tempo inteiro. Então, ele não vai conseguir mamar. Por mais que alguns bebês até conseguem, porque eles são bem espertinhos. Mas é muito raro isso. Normalmente a mãe sofre muito, é um processo muito doloroso. Fica doloroso pra mãe também, né? Pra mãe também. E mãe, tá doendo? Tá errado. Tá? Se tiver doendo na hora que tá mamando, tá errado. 99% de chance de tá errado. Mas dor, você fala dor muito aguda ou qualquer dor? Qualquer dor. Sim, é claro que nos primeiros dias pode ter um certo desconforto, mas é mais pela pressão do que uma dor. Agora, se for aquela dor que você olha pra cara da mãe, ela tá assim, ó. Não tá aguentando, né? Tem mãe que escorre lágrima, dói o coração de ver. Né? Então, se tá doendo, tá errado. Porque as pessoas ficam muito falando pra mãe, não, calma, vai dar tudo certo, já passa. Ainda tem aqueles conselhos da própria mãe, da sogra, não, a mamãe tem 6, não tinha problema, não. Joga aquela pressão em cima. Joga a pressão em cima, né? Você é mole, você não dá conta. Por que você foi ter filho então? Não, gente, dói. Dói mesmo. Tem mãe que às vezes a gente vê de quase cair o mamilo. A gente precisa entrar com outros processos, como laser terapia, por exemplo, para aliviar um pouco a dor e ajudar na cicatrização. Mas tá doendo, tá errado. E às vezes essa dor pode ser a linguinha do bebê que tá presa. E às vezes os profissionais não olham essa língua. Agora sim, com o teste da linguinha, as pessoas estão lembrando mais de olhar para a boca do bebê. Mas normalmente eu olhava mais para onde que estava esse bebê, o posicionamento, e falava, não, mas tá tudo certo. E a mãe continuava. Mas a própria com mãe, dor. o pessoal do dia a dia, ele consegue identificar? Tem alguma dica para identificar ou só o profissional mesmo? O quê? Se a linguinha tá língua presa? É presa. Olha, uma língua bem presa, até você vai conseguir ver. Porque é muito fácil de ver. É o frênulozinho, que é essa membrana que liga a língua ao assoalho bucal, que aí fica bem preso. Tem alguns bebês que quando choram, a língua faz quase um coração. Quase não, faz um coração, que a gente fala. Então ele levanta a língua e faz um coraçãozinho. Esses são os casos mais extremos. Ele tá expandindo e tá freando ao mesmo tempo. Mas a melhor forma de você identificar é fazendo o teste da linguinha. Né? Então, o teste da linguinha é para ser feito antes do primeiro mês, de preferência na maternidade ainda, né? Então, faça o teste da linguinha, ele é indolor, vai fazer a manobra de elevação dessa língua, vai observar o bebê chorando também para ver a elevação natural da língua e vai também observar o bebê mamando. Porque tem alguns tipos de língua que parece que não tá tão presa, mas na hora que vai pro peito, a mãe fala pra mim, tá doendo. E eu mudo o posicionamento e tá doendo. Nesses casos, a gente faz alguns exercícios, então tem alguns exercícios que dá pra fazer com os bebês. Então a gente faz alguns exercícios, se não melhora, a gente pede orientação, a avaliação de um odonto, discute o caso com um odonto pediatra, ou um otorrino, ou um pediatra que façam. Equipes multidisciplinares são cada vez mais importantes. Isso, e aí a gente discute o caso, mostra os sinais, um sinal também de língua presa. Bebê que engasga muito, porque, pensa comigo, a língua tá lá na frente fazendo um movimento para tirar o leite. Aí vem um esguicho muito grande. Qual que é o processo natural? Puxar a língua para trás para poder proteger as vias aéreas, né? Para ele não engasgar. Então, ele puxa a linguinha para trás. Se a linguinha tá presa, ela tá lá na frente, até ela chegar lá atrás, já engasgou. Já era. Então, um dos sinais de linguinha presa também são engasgos muito frequentes. Então, engasgo frequente, fissura mamilar e, em casos mais graves, né? Essa língua em formato de coração na hora do choro. Tá? E é bem perceptível. É bem perceptível. Então, a melhor forma é fazendo uma avaliação com uma fono, tá? E aí você já vai fazer o teste da linguinha e já vai ter certeza se tá tudo bem. Então, essa é uma forma também da gente diminuir isso.
né, esses problemas. Bom, curiosidade agora, por que o bebê iniciando a amamentação ele tem mais risco de abandoná-la caso seja iniciado o uso de bicos artificiais, como a gente citou aqui, chupeta e a mamadeira? Porque tem mãe que fornece o peito e fornece Isso. a mamadeira e a Porque eu chupeta te ali. falei, na verdade tem duas coisas. Primeiro, pensando fonoaudiologicamente, né, essa linguinha na mamadeira, essa língua vai para trás. A musculatura não é tão exigida, então ele usa só a bochecha para mamar e ele só faz assim, ó. Acabou. Mas ninguém nunca pensou em fazer uma mamadeira em formato de seio, não? Quantos seios existem por aí? É muito difícil de fazer. Alguma coisa assemelhar. Eles tentam e eles fazem as Mas já propagandas tentaram, então. falando isso. Esse bico é em formato de seio materno. Mas não é. Não consegue fazer a pressão que precisa lá dentro. O seio materno, ele se molda. E todo mundo pensa que funcionam todos da mesma forma. Né? O seio materno, ele se molda dentro da boca do bebê. Por que não machuca? Por que se a língua tá fora do lugar, causa fissuras? Porque um bom posicionamento, esse mamilo ele vai ficar solto dentro da boca do bebê. Então ele fica aqui, ó. Ele fica solto, ele não encosta em nada, ele não encosta nem na língua, nem no palato, nem em nada. Então, um mamilo que na hora que o bebê mama sai muito achatado de dentro da boca do bebê, é um sinal de que tá alguma coisa errada também. Por quê? Porque ele tá encostando em alguma coisa. Ele tá achatado, ele tá encostando em alguma coisa. Então, não existe nenhuma mamadeira que é tão flexível ao ponto de se moldar a cavidade oral do bebê e aguentar a pressão que ele faz. E essa pressão é importante para a formação óssea dessa criança, óssea e muscular. Então, o bebê que está na mamadeira é muito mais fácil. A mamada acaba sendo muito mais rápida. E o bebê fica mais folgado também, né? E normalmente a mamadeira está associada a leites artificiais, né? E esses leites artificiais é como se você comesse uma feijoada. Imagina você comendo feijoada todos os dias. É bom, mas nem tanto, né? É bom, mas nem tanto, porque a criança fica cheia, extasiada, e ela fica com aquela mesma sensação que a gente fica quando a gente come uma feijoadona no domingo, entendeu? Então, eu dou o leite artificial e ele dorme por mais tempo. Ele dorme por mais tempo porque ele não conseguiu fazer digestão. Não é porque tem mais nutrientes ali, ele tá mais tá saciado. saciado. Não tá saciado. É igual eu falo. Uma coisa é estar cheio, né? Outra coisa é bem nutrido, saciado. O peito é o arroz, feijão, salada, carne, tudo balanceado. Aquela comida saudável que a gente tá querendo cada dia mais chegar nela. E o leite de fórmula, ele é a feijoada. Feijoada é gostoso? É gostoso. Mas é muito calórico, não é uma caloria equiparada, assim, pode ser até equiparada em número de calorias, mas não em número de nutrientes, né, com uma refeição mais saudável. Nenhuma fórmula vai substituir isso. Não vai substituir. E também tem a questão imunológica que a gente já falou, né. Então, o que acontece? A mamadeira está associada normalmente... não é uma mãe que normalmente tira o próprio leite e dá na mamadeira. Normalmente não é isso que acontece. Ela vai dar uma fórmula infantil. Então, ela vai dar a fórmula infantil e vai dar o peito. O seio da mãe, o corpo é muito inteligente. Então, ele vai fazer a quantidade de leite necessária para o bebê mamar. Se o bebê mama 2 vezes no dia e toma mamadeira 3 vezes no dia... o corpo vai fazer leite para 2 vezes no dia. Então, acaba que o leite da mãe vai diminuindo. É baseado no estímulo ali também. Baseado no estímulo. Porque o bebê não tá sugando, o corpo da mãe não vai fazer leite para ficar preso lá dentro e causar uma mastite, por exemplo. Porque o corpo é muito inteligente. Então, ele vai diminuir a produção de leite gradativamente. O próprio cérebro vai coordenar aquilo ali. Isso. E como a sucção interrompe do bebê, a produção. E como o bebê vai perdendo força muscular, a sucção dele também vai ficando menos efetiva. Ele vai conseguir tirar menos leite. Então, ele já mama menos e consegue tirar menos leite. Então, o corpo da mãe vai cada vez menos fazendo menos leite para aquele bebê. E aí é por isso que acontece o desmame. E em relação a denominações, tem uma denominação que para mim é nova, mais recente. A hora de ouro. O que seria essa hora de ouro e a importância dela? Hora de ouro é a primeira hora depois que o bebê nasce. Então, o bebê nasceu, aquela primeira hora é chamada de hora de ouro. Existem vídeos, se você digitar no YouTube, procure em casa para vocês verem. Dê a dica aí para as mamães e papais também. Procure em casa, assim, hora de ouro, e coloca no YouTube. Vocês vão ver que vídeos maravilhosos. Então, pega o bebezinho quando ele nasce, independente da via de parto. Não tem importância a via de parto, desde que seja um bebê saudável.
né? Então, o bebê tá saudável, eles já colocam o bebê no colo da mãe nessa primeira hora. E assim, não é pôr um pouquinho durante a primeira hora. Só Não, assim, tá aqui, é a seu primeira, é a primeira hora inteira. Porque o bebê, ele começa a procurar o seio sozinho. Então, você vê nos vídeos a coisa mais bonitinha. Você vê os vídeos do bebê indo atrás do seio da mãe, e ele acha esse peito, e ele começa a lamber aquele colostro. Então, além da cena ser emocionante pra gente, é emocionante pra mãe. E o que tá envolvido nisso? A ocitocina. Então, a ocitocina, ela é um dos hormônios principais para a descida do leite. Então, a hora de ouro está diretamente relacionada com melhora nessa descida desse leite, mesmo em partos cesáreos. Porque o que a gente tem de dificuldade no parto cesáreo é que por causa da anestesia, porque normalmente, às vezes, o bebê não teve contração, não teve rompimento de bolsa e tudo. Então, por causa de tudo isso, às vezes o leite demora um pouco mais para descer. Se o bebê for colocado no colo da mãe nessa primeira hora, a gente diminui esses riscos. E ele já começa a estimular o seio da mãe, a própria mãe começa a produzir mais hormônios, que são os hormônios como, por exemplo, da ocitocina, ele já vai lambendo esse colostro, que cada gotinha do colostro é importante. O estômago do bebê, quando ele nasce, é muito pequeno, cabe o tanto de tamanho de uma cereja dentro do estômago do bebê. Então, ele não precisa mamar muitos ml, 3, 4, 5 ml já sacia o bebê. Então, aquelas gotinhas que ele vai lambendo do colostro já sacia ele. Evita hipotermia, porque tá no corpinho da mãe, evita Porque tem aquela também, a gente pega o bebê, já agasalha, faz um pacotinho com o bebê, ele fica parecendo uma mumazinha, né? Faz com que o leite da mãe desça, evita o bebê diminuir a glicemia dele, então tem muito risco de bebê que fica com hipoglicemia nas primeiras horas de vida. Então, e tem que ficar muito atento, dourada, né? É um risco isso enorme, é um risco muito grande. Então, a hora dourada, essas primeiras gotinhas de colostro nesses primeiros momentos, ele evita essa diminuição da glicemia do bebê e já ajuda na descida do leite. Então, é uma série de benefícios que auxilia nessa hora dourada. Os hospitais amigos da criança, eles preconizam muito isso. E assim, não é 30 minutos dourado, não é 20 minutos dourado, é hora dourada. Hora, né? Você está falando em glicemia, em relação às crianças são amamentadas por mais tempo, né? Elas diminuem o risco de diabetes, por exemplo, porque diabetes está virando quase que uma epidemia, né? E obesidade também. Sim, diminui o risco de diabetes, sim. Diminui o risco também de outros tipos de alergia, como a alergia à proteína do leite, que também está crescendo muito. Mas hoje muito, em dia. né? Demais, eu tô vendo Então, isso. existem vários estudos que associam que a introdução de fórmula nas primeiras horas de vida, né? Então, o leite não desceu, todo mundo fica desesperado, vai lá e aí começa aquele drama, dá né? a fórmula para a criança antes da hora. Então, antes desse leite descer, dá uma fórmula em vez de um leite humano. E aí, porque os hospitais, eles normalmente, quando tem maternidade, eles têm lactário. Um banco. E tem o leite materno, o leite humano, ordenhado e pasteurizado, que também pode ser administrado para essas crianças. Numa situação nesse tipo de situação. Mas não, em vez disso, dá a fórmula infantil. Corre pra farmácia e compra lá a latinha, né? E Não vou fazer propaganda aqui, né? Com que essas crianças tenham mais risco à alergia à proteína do leite, a obesidade infantil, a diabetes tipo 2. Então, todas essas crianças, elas estão... os pediatras e nutricionistas falam dos 1000 dias de alimentação. 1000 dias. Então, esses 1000 dias, eles começam desde a amamentação. Então, e vai até mais ou menos 2 anos. O marco zero é ali, né? E vai mais ou menos até 2 anos. Então, é igual eu falei. A gente pensando numa vida bem fitness, é como se você comesse hambúrguer com batata frita. Isso seria a fórmula infantil. Isso é bom demais, né? É bom. Todo dia? Todo dia, não. Não, né? Então, hambúrguer, feijoada, tudo isso que incha muito, mas não necessariamente tem um valor nutricional tão bom. E o leite materno seria essas comidas mais saudáveis. Então, arroz, feijão, carne e salada que a gente tá... Um pouquinho de cada um, né? de tudo, muito equilibrado. Tem água já, tem tudo que a criança precisa. Já começa uma dieta balanceada, a gente pode falar assim, né? É uma dieta balanceada. Balanceada e, além de tudo, ainda é rico em ácidos graxos de cadeia curta e longa, que vai ajudar a prevenir doenças na criança. Também os fatores imunológicos, que também vão ajudar a prevenir doenças. E nada disso
vai vir numa fórmula. Eu falo, Deus faz tudo tão certinho. Não, né? a gente quer bagunçar. E a gente às vezes dá uma bagunçada. Então, antes de correr na farmácia e comprar a fórmula, porque assim, a gente também não vai demonizar a fórmula. Não, a fórmula é um remédio. Eu sempre falo para as minhas pacientes, fórmula é remédio. Se tem a necessidade, a gente vai administrar a fórmula de forma consciente e vai diminuir essa fórmula quando passar a necessidade dessa criança até a gente conseguir voltar para o emergencial, né? materno exclusivo. Mas normalmente é por um período curto. Então, quando a mãe está necessitando ou o bebê está necessitando disso. Então, fórmula é remédio. Tanto que a gente não pode sair das padronizações do fabricante. Porque às vezes coloca mais água ou menos água, ou dilui em água gelada, que também atrapalha a dissolução desse leite em pó. Então, tudo isso atrapalha e pode dar risco de enterocolite, que é um risco muito grande para bebês, que é uma infecção muito grave no intestino. Além das alergias, obesidade, diabetes, problemas respiratórios também e uma série de outros problemas que a criança pode ter só por causa do fato de não ter tentado o aleitamento materno. É claro que a gente sabe que tem mães que não conseguem, mas antes da gente jogar a toalha, vamos procurar profissionais que estão capacitados para trabalhar com isso, né? Tá certinho. E até dentro dessa última fala, fica até o gancho. Existe uma rede de apoio de amamentação? Como que ela funciona? Seria nesse sentido, você falou vamos tentar, vamos acompanhar, de repente uma mãe auxiliando a outras, equipes multidisciplinares, como funcionaria uma rede de apoio? A rede de apoio vai mais além do que os profissionais da saúde. A rede de apoio é quem está ali dentro da casa junto com a mãe. Envolve, então, a família. Isso, a família dessa mãe. A gente foi num congresso recentemente de amamentação e uma fala de uma pediatra lá me chamou muita atenção, que eles falavam que tem a rede de apoio e a rede de agouro. Tem, Sabe, aqueles palpites? Aquilo que a gente tá falando, a sogra, não é demonizando sogra, adoro a minha aqui, mas tem umas que falam, não, eu criei foi 6. Mas eu fiz assim e deu certo, mas você é muito mole, você que não aguenta. O psicológico vai lá embaixo também, né? Isso. A mãe acabou de ter um parto. O nível de hormônio dela foi lá embaixo. Depressão pós-parto? Não só depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma questão psiquiátrica um pouco mais... É mais complexo do que longa, simplesmente... mais complexa. Mas o blues puerperal. O blues puerperal atinge quase todas as mães e é pouco falado sobre isso. Então, o que é o blues puerperal? É justamente esse processo normal. A maioria das mães passa por isso. Por quê? Porque teve uma carga de hormônio muito grande, que diminuiu de uma vez. É um processo químico ali. É um processo químico. E aí acontece. E além disso, são muitas mudanças de uma vez. Não, e até a rotina. Tá aqui, ó. Você tem esse novo personagem, se vira. Cuidar. Ninguém te falou como que cuida. O manual aí não vem tem junto. umbigo, que ninguém sabe como é que faz. Muitas vezes o marido é ausente. Banho. O marido, eu não sei amamentar, Exato. eu não sei dar banho. Então, a rede de apoio é isso. É ter um pai, que é um pai. Não ajuda, que ele faz as coisas que um pai presente, faz. Né? É um pai. Então, só a mãe pode... Normalmente só a mãe que vai amamentar. Mas trocar fralda, dar banho, colocar pra rotar, pôr pra dormir, todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode fazer isso. Então, a rede de apoio é auxiliar essa mãe. Dar consolo pra essa mãe quando ela precisar chorar. Limpar a casa, em vez de chegar lá, gente, pra poder reclamar e falar mal de todo mundo, essa casa tá vai bagunçada. limpar a casa, lavar vasilha, porque às vezes ela não tem tempo pra isso, porque ela tá mas não tem mesmo. Ela tá amamentando em livre demanda, e assim, mamou, dormiu, passou 2 horinhas, só deu tempo de ele fazer o xixi de novo. Voltou, mamou, dormiu, e é assim, e a mãe fica por conta dessa criança, e ela precisa se reencontrar como mãe, e isso é o processo do blues. Esses primeiros 28 dias, o bebê é considerado RN, né, considerado recém-nascido, e a mãe também tá nascendo, né, a gente tem que lembrar é um novo processo, né, familiar, de vida, né. E a rede de apoio é isso, é um apoio, pode ser da família, pode ser de amigos, pode ser do pai da criança, do cônjuge, de quem está com essa mãe, para apoiar essa mãe nesse momento tão difícil, que não é fácil. E não é falar, ai, você é mole. Não, vamos procurar frescura, ajuda. né? E assim, falando de fluxo de saúde mesmo, nós temos tem rede sim. Então tem os bancos de leite, que eles não são só para doação de leite,
né? O banco de leite, ele recebe doação de leite, mas ele também tem caráter de prevenção e promoção da saúde. Então, você pode ir lá, sim, para poder fazer uma consultoria em amamentação, tá com dificuldade, você pode ir lá. E também tem as consultoras de amamentação, que normalmente atendem em casa, que é, por exemplo, nós da MamiCare também fazemos isso. Ou então, fala um pouquinho disso, seria até a nossa próxima pergunta, você já até antecipou. Como que funciona essa consultoria em relação à amamentação e passar desse processo também, que é o processo, né, que a gente espera que ele seja longo, para retomando aquele processo, para ser um novo ser que está ali, mas que se integre num processo o mais natural possível. A gente sabe que é difícil, é complicado. Então, assim, a consultoria de amamentação, na verdade, ela deveria começar lá na gestação. Por quê? Porque muitas mães, eu até recebi um relato hoje muito interessante de uma mãe, ela falou assim, eu me preparei muito pro parto, mas eu esqueci de me preparar pra amamentação. Porque eu achei que a amamentação, ela era intuitiva. Processo natural. É um processo natural. É natural? É natural. Claro que é natural. Mas são dois seres se encaixando. E nem sempre o encaixe desses dois seres acontece tão fácil, tão intuitivamente. E existem vários fatores de parto, da própria anatomia da criança, que interferem nesse processo. Então, procurar uma consultora de amamentação quando você ainda está gestante ali no finalzinho, no terceiro trimestre, por exemplo, para você tirar as dúvidas, né? Ou até mesmo no começo, porque tem muito mito. Então, vou passar bucha? Não é aconselhável. Muitas dicas, né? Aquelas dicas de passar bucha no mamilo, passar toalha felpuda, passar pomada no mamilo. Tem sempre a receita caseira para resolver o problema. Não, isso tudo é desaconselhável. A única coisa que é aconselhável é tomar sol mesmo, tá? No seio, antes da amamentação. O resto tudo pode causar problemas tanto dermatológicos quanto entupimento de ducto já durante a gestação. Então, tem os ductozinhos onde vão sair o leite e quando você esfrega ou passa alguma coisa no mamilo, você pode entupir esses ductos. E o próprio corpo, ele produz como se fosse um olhinho que fica nessa região. É um lubrificante próprio. É um lubrificante próprio. Para facilitar o fluxo. Para poder tratar, para já preparar essa mama. Quando você passa alguma coisa no mamilo, seja pomada, creme, bucha, toalha, você tira essa proteção natural do corpo. Né? Então, você atrapalha esse processo, pode entupir ductos. E já assim que o bebê nasce, dentro do hospital, então, para poder ajudar nessa hora dourada, então, o fonoaudiólogo pode estar dentro da sala de parto, você pode conversar com seu ginecologista, para o fonoaudiólogo estar dentro da sala de parto, para o seu consultor de amamentação estar dentro da sala de parto e te ajudar na hora dourada, para poder ajudar mais para frente e prevenir problemas com a descida do leite. Na própria hora que a mãe já vai para o quarto, já com o bebê, então, o consultor de amamentação pode estar lá nessas primeiras horas que às vezes a mamãe não pode nem sentar ainda por causa da anestesia, se for um parto cesáreo, né? Então, pode ajudar nisso, ajudar nessa primeira pega, já fazer o teste da linguinha, já fazer o teste da orelhinha, tudo junto, e aí esse bebê já vai sair da maternidade já tudo completinho. E também em casa, começou a perceber fissura, começou a perceber dificuldade na amamentação, essa mãe, ela já pode procurar esse auxílio também. Isso eu ia perguntar também. Quando procurar esse auxílio, essa consultoria? Tá sentindo dor? Tá errado. Procura ajuda. Não espera ficar uma fissura difícil de tratar. Claro que a gente tem outros métodos, então a MamiCare também trabalha com laser terapia para ajudar a diminuir essas fissuras, ajudar a cicatrização dessas fissuras, mas não espera ficar assim, né? Percebeu que não tá indo bem? Chama uma fonoaudióloga. Então, chama uma consultora de amamentação. O peito desceu o leite, o peito tá inchado, você não tá conseguindo tirar o leite, o peito tá começando a ficar quente, chama alguém para te ajudar ou procure ajuda profissional, tá? Evite compressas de todos os tipos, fria, quente, passar pente embaixo do chuveiro também. Evita tudo isso, por quê? Porque pode dar um efeito rebote muito grande, tá? Então, essa primeira descida do leite, às vezes ela é dolorosa e às vezes é importante pedir ajuda profissional. Então, você está passando por esses momentos, é a primeira vez,
Tá com dúvida? Chama um profissional. Então, vamos trabalhar na prevenção, em vez de a gente ter que trabalhar com o problema já instaurado, porque às vezes é um pouco mais difícil. E também aquela coisa, bateu o desespero, pensei em comprar uma lata de leite, chama um consultor de amamentação. Por quê? Porque às vezes você consegue prevenir um problema e se você colocar na ponta do lápis... Às vezes você vai colocar outro problema e fica mais caro ainda. Se você colocar na ponta do lápis, a lata de leite vai sair muito mais cara do que uma consultoria em amamentação. E não é baratinho, não. A MomCare, ela presta todo esse serviço. Todo esse serviço. E a gente estava falando aqui, no caso até, no pré-natal, pós-parto, esse período todo de amamentação, mas e depois na volta paulatina ao trabalho, as atividades do dia a dia, seja em casa mesmo, e a grande parte das mulheres hoje trabalham fora de casa também, então esse serviço vem lá do pré-natal e vai até a volta, a rotina, entre aspas, normal? Com certeza, porque a MomCare, ela preza e a gente quer ajudar essas mães a amamentar o máximo de tempo possível. E a gente sabe que algumas mães voltam com 4 meses para trabalhar, ainda nem terminou os 6 meses preconizado pelo Ministério, né, de aleitamento exclusivo. E tem aquele medo, vou ser demitida, vai acontecer isso, aquilo. E também, mesmo as que voltam depois de 6 meses, a gente gostaria que elas ficassem até os 2 anos. Então, sim, a MomCare também trabalha com essa consultoria para a volta ao trabalho. Então, existem várias técnicas que a gente pode utilizar. A gente vai lá na sua casa, vai te ensinar a tirar esse leite, a ordenhar esse leite, qual que vai ser a melhor forma, se vai ser qual que é a melhor forma para você, né? Para a mãe. Então, se vai ser a manual, se vai ser a bombinha. A necessidade da mãe. Isso. Qual que é a rotina de trabalho dela? Então, a gente vai ajudar ela a organizar a rotina dela para tirar o leite, para encaixar com a rotina de trabalho, porque o problema é que, às vezes, no trabalho não tem onde tirar o leite. Muito menos onde armazenar. Então, a gente precisa pensar em toda essa rotina e a gente ajuda a mãe a pensar nessa rotina. Mas a MomCare, por exemplo, eu voltei para o trabalho, meu ambiente de trabalho é esse aqui. De que forma eu posso fazer isso aqui? É interessante existe essa que consultoria vocês chamem também. a gente um mês antes, pelo menos, para a gente ajudar fazer já o processo. a organizar a sua rotina para voltar. Chegar, né? E já está pronto. E quando chegar lá, já fica mais fácil. Então, a gente vai ajudar todo esse processo. E depois, como armazenar esse leite, né? Porque o leite materno, ele é muito bom para crescimento de crianças, mas ele é muito bom para crescimento de bactérias também. Né? Então, a gente precisa ensinar como fazer a higienização e como fazer o processo de armazenagem desse leite, como fazer o processo de diminuir, de congelamento desse leite, depois o descongelamento do leite, né? E também a gente trabalhar com como que eu vou ofertar esse leite para essa criança. E nós, como fonoaudiólogas, a gente consegue adequar o melhor utensílio para a idade da criança sem a gente ter que colocar na mamadeira, por exemplo. Então, existem outros artifícios. Existe colher dosadora, existe copos com canudo, copos com válvula, copos com bicos de transição rígidos, de silicone, e a gente vai adequar para a mãe e para a criança qual que é o melhor utensílio, dependendo da idade e de como que tá a rotina dessa mãe. Assim, o tempo passa rápido, né? A conversa flui e é claro, sem dúvida, um tema muito interessante. Vou deixar só a dica aqui, quando vocês virem esse programa no ar, provavelmente vai estar no primeiro ou no segundo dia já do simpósio de amamentação que vai acontecer, né? Primeiro simpósio de amamentação em Anápolis. Então, para a gente finalizar, só dar a dica para quem puder acompanhar o programa na segunda, na terça, se der tempo de assistir ainda, da importância desse simpósio. Então, o simpósio, ele está com foco mais para os profissionais, para a gente começar a fortalecer essa rede de apoio, esse fluxo de apoio da amamentação com os profissionais para a gente conseguir chegar na amamentação, mas as mães também estão todas convidadas se quiserem ir. Vai acontecer lá no Senac, vai ser das 18 às 22 horas, no dia 12 e 13 de agosto, tá? Tá sendo promovido pelo Banco de Leite Humano de Anápolis, do município de Anápolis, e em parceria com a MomCare. Então, a MomCare também está ajudando nesse programa. Ou seja, é parceira. E falar em parceria, obrigado pela parceria de hoje. Jéssica, muito obrigada a você. Um tema realmente muito interessante, muito bacana. Muito obrigado pela participação aqui no programa Alto Astral.
Muito obrigado pelo convite e a gente se coloca à disposição se vocês precisarem da gente novamente. Tá certo. E se você está pegando essa entrevista no meio, você pode ver, é claro, na nossa grade de programação, canal 14 da NET, passa em horários diferenciados. Tem também nosso canal no YouTube, programa Autoastral no 14. Você pode ver não só essa, como várias outras entrevistas. Mais uma vez, a gente agradece a Jéssica, agradece também a você, amigo assinante, e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbante JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínica de Fisioterapia, IHG, que é o Instituto de Hemoterapia de Goiânia, e também Indicom, Gerenciamento de Resíduos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.